Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Safras TV. Hoje, no quadro Conversa com o Analista, eu entrevisto o analista de safras e mercado Elcio Bento, especialista no mercado de trigo. Olá, Elcio. Olá, Gabriel. Olá a todos que acompanham a Safras TV. Então, vamos começando aí neste momento em que o mercado brasileiro de trigo, ainda nessa entre-safra, começa agora a trabalhar com as questões da safra nova, os trabalhos de plantio já mais avançados no Paraná, ainda começando de forma incipiente no Rio Grande do Sul, e o mercado com um mercado meio travado, com negócios apenas pontuais, Elcio. Eu queria que você explicasse esse movimento deste momento no mercado. Eu acho que é bem por aí mesmo, o mercado muito travado, o produtor já pensando na safra nova, o plantio vem ocorrendo dentro de uma normalidade, não tem nenhuma questão climática que a gente possa dizer que até algum momento traria complicações à produção da safra nova, o plantio da safra nova. O que falaste tem que ter ocorrido dentro da normalidade no Paraná, algumas situações mais nos Campos Gerais, que plantam um pouquinho mais tarde, talvez com um pouco de seca, mas ainda com tempo para se regularizar. O Rio Grande do Sul também vai começando dentro de uma normalidade climática. Então, o primeiro ponto, né, que a gente tem quando a gente pensa de safra nova seria a questão de plantio que está ocorrendo dentro da normalidade e isso faz com que a gente mantenha essa projeção de um potencial de produção recorde novamente, né, recorde, né, para essa produção que a gente vai ter da safra nova. Isso já acaba também que acaba influenciando nessa situação atual de mercado lento. O que a gente tem hoje no mercado são cotações para baixo. No Rio Grande do Sul ficam de 1.250 até 1.300, isso vai depender de qualidade, do local em que está localizado o produto. No Paraná caiu bastante essa última semana, está em torno de 1.400 a 1.450. E tudo isso por quê? Porque tem um produtor com alguma necessidade de venda para fazer caixa. A gente sabe que o produtor veio de uma safra de verão que foi uma safra muito cara em termos de custo de produção e os preços estão para baixo. Então, o produtor está precisando fazer caixa e por isso acaba tendo essa necessidade de venda. Mesmo que não seja tão agressiva, no momento que encontra um moinho abastecido e na defensiva, a pressão sobre as cotações ela continua. Então, é exatamente esse quadro que a gente tem, de uma situação de produtor ainda com necessidade de venda e o moinho que olha, né, uma safra nova que vem se encaminhando dentro da normalidade para trazer muita produção no Brasil e com estoques tranquilos, está bem abastecido, está comprando, até entra no mercado, mas entra de uma forma que para não gerar uma pressão de demanda, entra e sai, então são movimentos pontuais que vêm garantindo que o moinho vá, né, adquirindo lotes a preços mais baixos e com isso fazendo com que os preços de aquisição, os preços médios de aquisição apresentem quedas, né, em relação ao que esteve, basicamente foram os preços altos que tivemos na última safra. Uhum. E, bom, você falou dessa perspectiva de uma área recorde, de uma safra recorde no Brasil, mas em algumas regiões, em especial no Rio Grande do Sul, depois da quebra da safra de verão e com esses preços do trigo mais baixos, eu tenho conversado com algumas regiões, alguns engenheiros agrônomos, técnicos e pessoas que estão em contato mais direto com os produtores, que me relataram um certo desânimo de alguns produtores. Em algumas regiões pode haver redução na área em relação ao ano passado, em outras pode haver um menor investimento, que depois pode afetar a produtividade final, né, que pode ser mais baixa também. Eu queria saber se isso tem algum impacto sobre a projeção de safras e mercado para a safra desse ano. E ainda, como a gente vem falando há alguns anos, o mercado de trigo discute a questão da autossuficiência, como essa oscilação de preços, assim, agora essa queda pode impactar isso, porque a gente sabe que o produtor, principalmente do trigo, ele planta quando ele vê alguma segurança e principalmente a rentabilidade, né, o retorno. Exato, uma encruzilhada, né? Porque o produtor também vem numa situação complicada na safra de verão e tem a possibilidade de usar o trigo como uma possibilidade, né? Uma aposta aí para o inverno. Não tem muitas. A situação é ou planta ou deixa suas lavouras, enfim, os seus campos abertos, que vai ter um custo fixo de produção que vai ter que ser arcado. O produtor continua tendo seus custos produzindo ou não produzindo trigo. Como o trigo é a principal cultura de inverno,
Eu não vejo ainda esse desânimo que existe. É bem verdade que os preços caíram muito nas últimas semanas, nesse mês de maio especialmente, mas eu acho que não chega a ser esse um fator para reduzir enfim, a área plantada, para reduzir, para a gente até mexer nessas áreas, nessa estimativa que a gente tem, no caso do Rio Grande do Sul, como tu falaste, tinha uma elevação de 5%. Eu acho que dá para manter essa estimativa de área plantada. A questão aí, sim, essa questão que tu pontuaste também é bem interessante, porque pode ser também que o investimento nas lavouras eles venham menores do que o ano passado. Ano passado tinha uma estimativa muito boa de preços e o produtor investiu muito em tecnologia, tanto é que as produtividades que a gente teve na safra passada, bem verdade com o clima ajudando também, elas foram produtividades bastante elevadas. Essa é uma preocupação, porque a partir do momento que o produtor reduz o seu investimento, reduz seus investimentos no pacote tecnológico, a gente pode ter queda de preço, perda da qualidade, né, de produtividade, até a qualidade do trigo, que isso traria uma preocupação de uma redução da produtividade. Então, se vier uma área maior com menos investimento, corre o risco da gente ter uma maior quantidade de trigo, mas não com a qualidade que o moinho nacional e que os compradores internacionais demandam por esse trigo. É uma preocupação, mas eu acho que ainda em termos de condições, ou melhor, de área plantada, não seriam essa redução do preço, não seria essa redução do preço um fator que levaria o produtor a desistir do plantio. Precisa plantar porque teve condições difíceis na safra de inverno, na safra de verão, e o trigo é bem verdade que existe uma situação diferente. A safra de verão foi uma safra muito cara, a safra de inverno ela vai ser uma safra em que o custo de produção vai ser bem menor. Então, esse menor custo de produção pode incentivar o produtor a seguir plantando, talvez mantendo margens, já que também o custo de produção vem bastante para baixo. Uhum. E para a gente finalizar, Elcio, tem se discutido, tem se conversado assim mais como rumores até no mercado por enquanto, mas uma possibilidade de uma intervenção do governo para a garantia dos preços mínimos, né? Os preços no momento estão em patamares abaixo do mínimo estipulado, e eu gostaria que você explicasse como é que funcionam esses mecanismos de uma maneira até mais objetiva, assim, mas quais são as chances disso ser empregado, por que pode ser empregado e o que isso acarreta ao mercado, né? Pelo que a gente vê, existe um gatilho básico para a intervenção governamental. É o momento em que os preços de mercado ficam abaixo do preço mínimo estipulado. Se a gente pensar no novo preço mínimo estipulado pela Conab aqui para o sul do país, por exemplo, que é de 1.463 a partir de julho, hoje os preços no Rio Grande do Sul estão de 1.250 a 1.280. Mesmo a safra velha tem preços muito abaixo do preço mínimo. Então, em tese, já teria que a gente estar tendo intervenção governamental. Se a gente pensar safra nova, gaúcha, as indicações de mercado internacional, de compra de contratos futuros, interesses de compra para o mercado internacional na próxima safra, ficam em torno de 1.100, 1.140 no porto. Isso daria nas regiões de produção algo próximo a R$ 1.000. Claro que não está tendo demanda a esses preços ainda, mas é uma indicação do que o comprador internacional pagaria pelo trigo gaúcho. Se a gente for produzir uma safra que tem excedente, a exportação vai ser uma das alternativas. Então, não vejo uma situação que não seja de intervenção, de necessidade de intervenção governamental. Se a gente tem um preço mínimo estipulado de 1.463 e tem um preço de mercado em torno de 1.100, a gente teria que ter essa intervenção. Essa intervenção ela pode ser por aquisições diretas do governo para seus estoques ou para escoamento via PEP e PEPRO. Com uma safra tão grande assim, a grande dúvida que fica é como será essa intervenção governamental. Uhum. Bom, Elcio, são muitas questões aí, né, que a gente teria para abordar aqui, mas por hoje acredito que a gente tenha tocado em assuntos importantes aí para que os agentes do mercado estejam a par da situação, de como é que está se movimentando aí o mercado brasileiro, em especial, né? Eu te agradeço pelo teu tempo aí, pelas informações e aproveito também para te dar essa oportunidade agora para falar sobre o curso de trigo que Safras e Mercado oferece, que você que é o ministrante do curso. Então, por favor, Elcio. Então, Gabriel, agora nos dias 15 e 16 de junho a gente tem um curso. E diante desse pouco que a gente falou, a gente percebe que é um ano muito complicado. O produtor, o moinhos, os agentes, de um modo geral, precisam estar atento
essa situação que a gente tem. A gente tem uma safra que vem se caminhando para ser uma safra recorde, e tem algumas situações diferentes. A gente não pode analisar mercado sem pensar no mercado internacional como um todo, na questão do mercado cambial também, são variáveis bastante interessantes, mas especialmente no mercado brasileiro, desde 2016, 2017, a gente não tinha um ano de intervenção governamental. Então, entender quais são os motivos, melhor, as diferenças que uma intervenção governamental faz dentro da formação de preços, eu acho que é fundamental para essa temporada, especialmente. Então, fica o convite, você que quer entender mais sobre o mercado, aí são 2 dias, né? 8 horas e 30 minutos de curso, em que a gente aborda todas essas questões relacionadas à formação de preço. Então, espero vocês no nosso próximo curso, nos dias 15 e 16. É só acessar o nosso site, www.safras.com.br, e fazer a inscrição. Isso aí. E também no site você pode pedir um demonstrativo da plataforma Safras, que tem essas informações abordadas aqui e muitas outras relevantes ao mercado brasileiro de trigo, mercado internacional de trigo e de várias outras commodities que impactam também no mercado agropecuário. É isso então, meu nome é Gabriel Nascimento, sou repórter aqui da agência Safras. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.